seria, enquanto o arete é o caminho do aperfeiçoamento contínuo de quem eu sou, sair fazendo simplesmente e construindo fora, né, talvez é o caminho do desgaste contínuo. Acho que o que mais eu posso diferenciar o caminho do aperfeiçoamento contínuo, que é a busca da excelência, né, a busca da excelência de quem eu sou, né, e assim, de uma reconexão de quem eu sou com a imagem e semelhança de Deus, né, a centelha divina, né, várias outras tradições elas vão falar sobre isso, né, vão discorrer sobre o assunto, né, de que nós temos uma centelha divina, que todos nós temos um impulso, né, natural a melhorar, a se melhorar e tal. E assim, eu vejo uma diferenciação nisso, sabe? O caminho do desgaste contínuo e da construção contínua. Sabe o que isso me fez lembrar? Daquela passagem de Jacó e Esaú, fazedor e planejador. Ah, sim, né? Que a gente estudou. A gente estudou a gente fez um estudo da Cabala Ancestral, que pega uma passagem que Jacó e Esaú são irmãos. Esaú, o nome dele, inclusive, tem o significado de fazedor no aramaico antigo. E ele era caçador. E ele estava ali sempre nesse desgaste contínuo a que o Israel se referiu. Ele trabalhava muito, ele saía cedo, às vezes só voltava à noite. Isso quando ele não fazia caçadas de longos dias, né? E voltava sempre muito cansado. E Jacó já era agricultor, então tinha um tempo certinho para as coisas. Ele semeava, regava, ele tinha tempo livre ali para pensar, para planejar. Jacó era o planejador, né? Então ele pensava as suas ações, ele tinha estratégia. E Esaú estava sempre tão desgastado que um dia ele chegou ali cansado de uma caçada, ficou vários dias fora. Ele abriu mão do melhor que ele tinha, que era a primogenitura dele, que o primogênito que recebia a bênção, né, do pai e tal, por um prato de lentilha. Ele chega morto de cansado, fala, tô morrendo de fome, não sei o que. Jacó tinha acabado de fazer lá uma sopa de lentilha, sei lá o que foi. E aí ele fala, me dá um prato de lentilha. Ele fala, Jacó vira pra ele e fala assim, te dou, se você me der sua progenitura, seu direito de progenitura. Ele fala, dou. Então tá trocado. Deu um prato de lentilha e ele trocou o direito dele de primogenitura. Tá na mão, né? Tá na mão. Tendo trocado, o que Jacó fez? Foi até o leito do pai dele, vestiu a capa do Esaú, né? Tipo uma capa de pele, que quem é caçador, né? Tinha que vestir aquela capa de pele para se camuflar ali na mata e tal. Então ele vestiu a capa do Esaú, foi até o leito do pai dele. O pai dele já não enxergava bem e tal, e abençoou Jacó como se fosse Esaú, o primogênito. Entregou ali a bênção e tal. Jacó ficou ali caladinho e não estava fazendo nada de errado, afinal de contas, Esaú entregou o direito de primogenitura para ele. E depois, quando Esaú chega, ele fala, vem receber minha bênção. Ele, ué, como assim? Quem é você? Ele fala, sou eu, pai, Esaú. Ele fala, não, eu já entreguei a bênção. Aí ele descobre que Jacó tinha ido lá, vestido com a capa dele e tudo mais. E aí chora, esperneia, se faz de vítima e fala por quê e tal. E é bem isso, assim, quantas pessoas não vivem como fazedores, simplesmente nesse desgaste contínuo, fazendo, sem planejamento, sem estratégia de ação, sem pensar sobre aquilo que eu faço, né? Sem primeiro internalizar aquilo que eu quero ser, que eu quero me tornar, para depois executar as ações mais adequadas de acordo com o meu propósito, né? E tem tudo a ver com o que Israel estava falando, né?
de que ele estava vivendo num desgaste contínuo porque ele estava vivendo como um fazedor. E a vida dele começou a mudar quando, como Jacó, ele passou a ser um planejador que se veste de fazedor, ele não deixa de fazer. Ele passa só a planejar, adotar estratégias para depois se vestir de fazedor e ir lá executar.